Queridos, como igreja, nós estamos vivendo uma série de mensagens que fala sobre santidade, o caminho da santidade, porque Deus espera que cada um de nós viva uma vida santa. A palavra de Deus vai dizer, o Senhor dizendo para nós: sede santos, porque eu sou santo. E se Ele disse que eu e você podemos ser, significa que isso não é uma utopia. Nós podemos viver em santidade. Nós vivemos num momento da história em que cada um constrói a sua verdade, cada um constrói o seu pacote de valores. E sabe o que acontece? A gente se acomoda e a gente começa a viver no mais ou menos. Como a gente costuma dizer aqui em Curitiba, viver meia boca, não é assim? Olha, tá bom, nem tanto aqui, nem tanto lá, a gente vai vivendo desse jeito. Mas o que Deus espera de nós é que nós vivamos como seu povo, que fomos lavados pelo sangue de Jesus, uma vida santa, que a gente desenvolva a santidade todos os dias. Por isso, nessa série de mensagens, estamos estudando vários tipos de pecado que temos que confrontar, que temos que abandonar, que temos que vencer para viver em santidade para a glória de Deus. Por isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 10, versículos 25 a 37, e nós vamos estudar sobre o pecado da omissão. Hoje de manhã ouvimos o pastor Michel falando sobre isso e trazendo uma palavra específica aos pais, lembrando de Davi e alguns dos erros que Davi cometeu como pai, dizendo: olha, nós não podemos cometê-los. E nós fizemos compromissos como homens aqui, né, diante de Deus: Senhor, nós não queremos pecar pela omissão, queremos ser pais presentes que abençoam o nosso lar. Mas eu creio que Deus tem uma palavra para todos nós também nessa noite. Por isso eu quero convidar você a fazer essa leitura comigo, abrindo a mente e o coração para receber o que o Senhor já preparou para nós. Lucas 10, 25 a 37, diz assim a palavra de Deus: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? E o que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: bom, então quem é meu próximo? E em resposta disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes. Eles lhes tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou sobre o próprio animal e levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Perguntou Jesus. E a resposta foi: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos aqui num tempo de culto, de celebração. Estamos felizes na tua presença, mas viemos para este tempo desejando encontrar o Senhor, a tua voz, a tua palavra, para tocar a nossa vida, responder aos anseios da nossa alma e também nos moldar para sermos tudo aquilo que o Senhor espera, tudo aquilo para o qual o Senhor nos criou.
Portanto, Senhor, nessa hora, nós abrimos nossa mente, nosso coração, para compreender e receber o que o Senhor preparou. Vem, Espírito Santo, e aplica a Tua palavra no nosso coração. O Senhor é bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pecados de omissão. Diferentemente dos pecados de ação, quando alguém faz alguma coisa errada, o pecado de omissão é pecado pelo resultado do não fazer. Aquilo que a gente deveria fazer, mas não faz. O bem que eu devia fazer, eu não faço. O apóstolo Paulo já disse isso. O pecado da omissão consiste em poder agir para o bem, mas não fazê-lo. E nós lemos junto com o pastor Michel um texto da Bíblia, que eu quero ler junto com você também hoje. Tiago 4, versículo 17. Eu acho que eu trouxe uma versão um pouco diferente. Na tela vai aparecer outra, então vamos no da tela, tá bom? Que a gente tentou decorar juntos hoje de manhã. Queria que você repetisse comigo. Vamos lá, você consegue? Portanto, pensem nisso. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos ali do quem sabe, tá bom? Mais uma vez, 1, 2, 3. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Alguns podem dizer que o pecado da omissão é um pecado de falta de vontade, falta de responsabilidade, falta de compromisso, de comprometimento, falta de bondade no coração. Mas sabe, eu creio que esse texto, que apresenta um encontro diferente com Jesus, um doutor da lei, um escriba, alguém que compreende os detalhes da lei e resolve ter um diálogo com Jesus para tentar pegá-lo em erro. Esse encontro e esse diálogo pode nos ensinar como podemos vencer o pecado da omissão e trilharmos o caminho de santidade que Deus espera de nós. Então, eu quero ir às 3 lições que aprendemos com Jesus nesse encontro. A primeira delas é: você vence o pecado da omissão se você ama a Deus integralmente. Eu quero explicar isso para você. Esse doutor da lei se encontra com Jesus e pergunta no versículo 25: Mestre, o que eu posso fazer, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E essa pergunta era uma armadilha para Jesus. Armadilha para Jesus porque tinha algumas nuances ali. Por exemplo, quem é que pode herdar? Quem é que faz alguma coisa para herdar? A gente não faz nada para herdar, não é verdade? Quem é que é herdeiro? Quem é filho? Filho não precisa fazer nada para herdar, só precisa ser. Mas esse homem diz: ei, Jesus, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E ele queria pegar Jesus nesses detalhes, para desautorizar esse mestre Jesus que ensina a palavra de Deus de um jeito diferente. Uma teologia errada, porque o Senhor nos diz que salvação é pela graça e não por meio das obras, para que ninguém se glorie. Então esse homem está tentando pegar Jesus ali nas nuances, nas letras, nas vírgulas da lei. E Jesus, de um jeito muito sábio, não cai na armadilha, ou como a gente diz hoje, na pegadinha. Pergunta estranha é pegadinha, não é assim que o pessoal fala, né? Jesus, em vez de responder, faz uma nova pergunta. Ele diz: bom, você é doutor da lei, você compreende a lei. Então, o que diz a lei? Como você a interpreta? E então o homem responde, versículos 27 e 28. Ame o Senhor seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E então Jesus responde:
Bem, se você entendeu assim, quero te dizer, você respondeu corretamente. Agora vai e faz assim. Viva assim. E você viverá. Você derrota o pecado da omissão quando você decide, em primeiro lugar, amar ao Senhor com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem. E é interessante, em tempos onde nós estamos aqui celebrando com homens e mulheres da lei, é tão importante, não é? A gente pensar que devemos cumprir a lei, mas o que a palavra diz, o que esse doutor da lei diz, e Jesus depois apenas sela, é que a gente deve cumprir a lei, mas não simplesmente porque está na letra e está na vírgula, mas porque é alegria do nosso coração, fazer o nosso melhor, o nosso máximo, pelo Deus que nos amou primeiro. Ame ao Senhor teu Deus, com tudo aquilo que você tem, com tudo aquilo que você é, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Mas muitas pessoas nos dias de hoje sequer conseguem cumprir o que a lei de Deus diz. Ame o Senhor teu Deus. Ame a Deus. Ame a Deus. É curioso, em tempos de Olimpíada, não é? A gente está terminando a Olimpíada aí hoje, né? É interessante porque tem gente que diz que ama o esporte, não é assim? Ama o esporte, mas não pratica nenhum. O que gosta de fazer? Sentar no sofá e assistir o esporte. Deixa eu te falar uma coisa, quem ama o processo, sabe? Levanta cedo, vai lá, pratica o esporte, né? Com sol, com chuva, com vento, com frio. Minha esposa é assim, né? O pessoal já está dando risada ali, porque é assim, né? Se tiver 1 grau, ela levanta e ela vai para a natação dela. Mas aquele que diz que ama, mas não faz, na verdade, ama outra coisa, o entretenimento, mas não o esporte. Dá para entender a diferença? Se você ama o esporte, você o pratica. Se você ama a Deus, você se relaciona com Ele. Esse amor se torna ação da sua parte para com Deus. Mas é curioso, porque algumas das coisas que talvez alguns de nós nascemos ouvindo e vendo dos nossos pais, já não o praticamos. Por exemplo, domingo, o dia do Senhor. E a gente sempre foi à casa de Deus, manhã e noite, porque o prazer do coração era estar na presença de Deus. E deixa eu te falar uma coisa, eu venho para o culto de manhã e noite, não é porque eu sou pastor da igreja, porque eu aprendi o valor. E eu não consigo viver sem, é uma bênção, é alegria para o meu coração estar aqui. Que gostoso quando a gente vai ensinando esse valor, sabe por quê? Porque os nossos filhos vão aprendendo a fazer isso. E eu tenho que confessar, não devia confessar, porque né, depois meu chefe pode ver, que às vezes dá uma preguiça, não é não? Hein? Você fala, será? Mas é tão bom quando a gente ensina o valor, porque teve um tempo, né, que as minhas crianças, quando a gente começou os 3 cultos aqui na igreja no domingo, né, elas ainda crianças diziam, pai, a gente precisa estar em todos. E aí dizia, bom, mas se a gente for num de manhã e num da noite, não, a gente quer estar indo nos 3. E aí a família vai aprendendo esse valor, e filhos se tornam inspiração para os seus pais e vice-versa, mas nós precisamos aprender que se nós amamos a Deus de verdade, não pode ser só de boca, tem que ser de ação. Quando nós falamos que amamos, mas não nos envolvemos, estamos cometendo o pecado da omissão. E sabe, não é só vir à igreja, é o prazer de se encontrar com Deus todos os dias, de levantar da cama e dizer, Senhor, bom dia. Eu tenho esse costume, eu olho para a janela da sala, né? Eu passo da minha cama, pego uma xícara de café e olho pela janela e digo, Senhor, obrigado, bom dia, que gostoso.
prazer do meu coração. Mas nós precisamos fazer mais do que simplesmente cumprir planos de leitura bíblica. Às vezes você faz isso, não faz? Eu vou ler a Bíblia, eu vou ler o plano anual, eu vou ler aquilo que o aplicativo já disse que eu devo ler hoje. Gente, é curtir o relacionamento com Deus que é teu Pai, que é teu amigo, que é teu conselheiro. Mas se nós não o amamos desse jeito, então deixa eu te dizer, você está cometendo o pecado da omissão. Deus se agrada quando nós o buscamos todos os dias. Mas não é só ouvir a igreja, ou só ler a Bíblia, ou fazer a sua oração, ou fazer um jejum, sabe? É obedecer ao Senhor. Porque quem ama, obedece. Filhos aprendem regras e valores e princípios com seus pais e por vezes erram e têm de ser moldados ali. E a gente vai ensinando e às vezes tem que ter ali uma correção, uma disciplina, mas ao entender que o pai e a mãe estão falando aquilo porque amam, passam a obedecer. Por quê? Porque se sentem amados e amam também. E porque amam, diz, eu vou obedecer. Mas, tantas vezes você diz que ama, mas não tem coragem de obedecer. E de abrir mão da sua vontade para fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Uma vez eu conversei com um homem que estava quase se aposentando, e uma vez ele disse, sabe pastor, eu tenho uma frustração, Deus lá na minha juventude me chamou para servi-lo, para ser um missionário, e eu disse não, porque a carreira era mais importante. E quando eu fiz isso, eu quero dizer pastor, que o tempo passou e eu me sinto frustrado. Eu falei, meu irmão, se você entendeu o erro, vamos orar. E se você está aqui ainda em vida, quero te dizer, Deus tem um plano para você. Volta para aquilo que Deus te chamou e Ele vai abençoar você. Tem de ser assim. Eu aprendi desses valores com meu pai. Meu pai foi músico, estou vendo a banda aqui, né, da Polícia Militar. Meu pai foi músico, foi maestro, compositor. E quem o conheceu em vida, já faleceu há muitos anos, mas quem o conheceu em vida sabe que ele compôs muita coisa. E uma das canções eu aprendi para aprender a obedecer. Ele dizia, não a minha vontade, mas a tua, não os meus caminhos, mas os teus. Que eu comece uma nova caminhada vivendo segundo a vontade de Deus. E eu aprendi isso. A gente canta isso, mas como é difícil praticar isso. Quem ama, age. Quem ama ao Senhor, obedece ao Senhor. Você ama a Deus integralmente? Você ama com tudo que você tem, com tudo que você é, com todas as suas forças? Deus espera que você vença o pecado da omissão hoje. E que você desfrute de um relacionamento intenso com o Deus Todo-Poderoso que te ama e que tem bênção para derramar na sua vida. Segundo lugar, ame o seu próximo incondicionalmente. A história vai continuar. E esse doutor da lei que tentou pegar Jesus ali nessa pergunta, ao perceber que caiu ele mesmo na sua própria armadilha, ao ver que o padrão de responsabilidade é alto, a gente precisa amar com tudo que é e com tudo que tem. Na verdade ele tentou fazer uma manobra e tentou sair da saia justa, fazendo uma outra pergunta. Bom, Jesus, mas se é para amar a Deus assim, amar as outras pessoas, quem é que é o meu próximo? E a resposta de Jesus é contar uma história. Versículo 30 em diante diz assim: em resposta Jesus disse, um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes, eles tiraram as roupas, espancaram-no e foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas
Um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Agora, ao responder essa segunda pergunta do doutor da lei, daquele escriba, Jesus começa a falar sobre o amor ao próximo. E esse homem pergunta: quem é que é o meu próximo? E Jesus conta essa história de um homem que está trilhando um caminho complicado na estrada. Jerusalém para Jericó, cerca de 30 quilômetros de distância e mais de 1.000 metros, ou cerca de 1.000 metros de declive. E ele está numa estrada complicada. Naquele tempo não tinha o asfalto que tem hoje, todas as facilidades. Então, ele está ali no meio dessa estrada e ele é assaltado por ladrões. Esses assaltantes, eles vivem uma filosofia de vida diferente, não é? O que é seu deve ser meu. E que coisa triste quando a gente percebe essa insegurança e essas dificuldades por causa da maldade no coração do homem. Nessa manhã, por exemplo, estava para sair para o culto aqui de manhã, e eu moro na República Argentina, sempre tem aquelas lojas, embaixo dos prédios, tem uma loja debaixo do meu prédio, mas hoje às 7 da manhã, o vidro foi estourado, e um assaltante foi ali, ou alguns assaltantes foram ali roubar aquela loja. A gente fica triste. Triste pela situação, triste pelas pessoas que vão perdendo ali alguns dos seus bens e valores. Nessa história, esse homem foi espancado e ficou quase morto naquele lugar. E então, pessoas passam por aquele lugar, veem aquele homem, mas não tomam nenhuma providência. E é curioso o exemplo que Jesus coloca, porque ele, intencionalmente, ele começa a falar, ele diz: olha, passa por aquela estrada, naquele lugar, um homem de Deus, um sacerdote, um líder espiritual, talvez um pastor nos dias de hoje. E sabe, esse homem de Deus que devia olhar para esse homem com amor do Pai, desvia do caminho e passa longe. Se não bastasse isso, Jesus então fala do líder do louvor, o levita, ou aqueles que cuidam da casa de Deus, que vão olhar para os detalhes do culto, e esse homem também está passando pelo caminho, talvez indo para o templo de Jerusalém, não sei, E aí, passando pelo caminho, ele encontra também ali de longe aquele homem que está sofrendo, quase morto, mas da mesma maneira do que aquele pastor, do que aquele servo de Deus, olha para a situação e desvia o caminho, passa longe, passa do outro lado. E aí Jesus fala com esse doutor da lei, judeu, sobre um samaritano. Samaritano, aquele povo que eles não gostavam, o judeu não se dava como um samaritano, e por trair ao Senhor, por criar todo um jeito de cumprir a lei, ou de adorar a Deus de um jeito diferente, de fazer uma certa divisão entre o povo, e por todas essas razões, eles não gostavam do samaritano, mas Jesus inclui o samaritano na história, e ele diz: passou um samaritano, sabe aquele que você não espera nada dele? É ele mesmo. Ele passa pelo caminho, ele vê a necessidade daquele homem, e ele vai, e ele para ajudar. Nós vencemos o pecado da omissão quando nós amamos o próximo incondicionalmente. E sabe, nós colocamos algumas condições, ou nas nossas desculpas acaba sendo assim, não é? A gente diz: olha, será que eu ajudo? Esse não é o melhor lugar para ficar, essa estrada é perigosa, sabe, a luz não está boa, eu acho que eu vou passar de longe. As condições não são as melhores.
Eu tenho outras coisas importantes para fazer. Está apertado o horário. Eu estou indo para a igreja, para o culto da igreja. É melhor eu não fazer isso agora. E a gente encontra desculpas diferentes. Outras, eu tenho medo. Eu tenho falta de recursos. Se eu tiver que ajudar todo mundo, não dá. Não é assim que a gente faz? Mas sabe, o amor incondicional pelo próximo, ele começa com compaixão, com a piedade, com um sentimento santo que o Espírito põe no nosso coração. E quando a gente sente a dor do outro, a gente se identifica com a dor do outro, então a gente se coloca para ajudar. Eu creio que esses homens e mulheres que estão conosco celebrando os 170 anos da APM do nosso Paraná, não o fazem só porque tem uma farda, tem um juramento e tem um distintivo. Eu creio que é mais do que isso. E por isso agradecemos a Deus por vocês, porque vem do coração o cumprimento da missão. Quando a gente sente que o outro sofre e que ele precisa de amor e de cuidado, então amamos sem nos omitirmos, ao contrário, agindo em favor dessas pessoas. Eu tenho histórias diferentes sobre isso. Me lembro de uma vez, eu era office boy, já não sei se existe mais essa profissão, né? Mudou tudo tanto, né? Mas eu tinha lá os meus 16, 17 anos, e eu era office boy aqui nessa cidade, 17 anos. E uma vez eu passei aquela primeira conta que você tem, que é uma conta poupança, não movimentava muita coisa. Então no dia do salário eu peguei o recurso e eu estava indo estudar de noite, saí do trabalho indo de noite para estudar. E no caminho fui assaltado. Levaram todo o recurso, eu não tinha dinheiro nem para voltar para casa. Naquele tempo não tinha celular, então não dava nem para avisar. Falei, como é que eu volto para casa? E eu fiquei no ponto do ônibus. Eu desisti de ir para a aula, estava ali ainda meio desnorteado, a gente fica assim, né? E eu fiquei no ponto do ônibus, e o ônibus ia, vinha, as pessoas vinham, ficavam esperando, entravam no ônibus, iam embora. E eu fiquei ali sem saber o que fazer, não tinha dinheiro para entrar. Até que alguém parou, olhou para mim e disse, menino, o que está acontecendo? O que você está fazendo aí parado tanto tempo? Eu falei, olha, contei a minha história, fui assaltado, não tem dinheiro para voltar. Vamos fazer uma coisa? Está aqui o dinheiro da sua passagem, vai embora para casa, vai lá encontrar os seus pais. E porque alguém para olhar e sentir a dor e se colocar no lugar, eu pude voltar para minha casa. Deus espera isso de mim e de você. Vencer a omissão significa compaixão, um amor que se coloca no lugar, que é capaz de enxergar a dor. Aliás, eu me lembro de uma canção, lá dos Vencedores por Cristo, que falava sobre isso. Talvez isso é do meu tempo, né? Diz assim, ame ao Senhor com todo o seu coração, com toda a força e razão, com todo o seu desejar. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente fosse a que sente você. Ame ao seu próximo como se fosse você, como se a dor que ele sente doesse mais em você. É isso que Deus espera de mim e de você, sabia? Compaixão, sentimento santo sendo produzido por Deus dentro do teu coração, da tua mente. Talvez você não saiba exatamente como ajudar todo mundo, mas deixa eu te dizer, uma dica. Se você está passando por algum lugar e vê alguém em necessidade, pergunte a Deus o que você deve fazer. Ou apenas perceba o insight do Espírito, porque Ele faz isso, Ele coloca na tua mente. Você está vendo? Você pode ajudar. E talvez você não consiga ajudar todo mundo, mas se Deus falou,
Se o teu coração se moveu de alguma forma, é porque Deus espera que você ali, para aquela pessoa, seja a mão de Deus, seja a resposta de Deus. Vai lá, para de se omitir, faça o bem. Começa a deixar Deus moldar o seu coração. E se o sentimento santo vem, então comece a agir para o bem. E essa é a terceira lição, terceira e última dessa noite. Se você quiser vencer os pecados de omissão, olha só, cuide das pessoas ativamente. Entre em ação. Versículo 34 em diante vai falar do que esse samaritano fez nessa história. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal. Levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte deu 2 denários ao hospedeiro e disse-lhe: cuide dele. Quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver. E a pergunta de Jesus: qual desses 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele. E então Jesus disse: ei, vai e faz o mesmo. Jesus relata os cuidados, eu gosto disso. Cuidou das feridas, passou óleo e vinho, tirou da estrada, colocou no seu carro, né? O jumento, o burro era o carro da época. Colocou dentro do carro e disse: vamos sair daqui, deixa eu te levar para um lugar seguro. Levou para a hospedaria. Lá na hospedaria pega dinheiro e diz: olha, vou pagar a diária. Vai lá, cuida dele. Olha, se você tiver mais algum custo para esse cuidado, pode falar que eu vou passar aqui, eu te pago, põe na minha conta. Que coisa bonita. Deus espera que eu e você sejamos esse povo santo de Deus, que pelas ruas da cidade, pelas estradas da vida, socorre as pessoas, entra em ação para o bem. Eu me lembro de uma outra situação que nós passamos como família aqui, e como foi interessante ver tantas pessoas diferentes que Deus levantou para agir para o bem. 1990, nós tínhamos acabado de chegar de São Paulo para cá. Meu pai foi um dos pastores dessa igreja, cuidando da música, e lá com mais ou menos 6 meses que nós estávamos aqui, uma vez, uma noite, saímos de um jantar na casa de uns irmãos da igreja, e a hora que a gente foi entrar no carro, 2 assaltantes nos pararam ali com armas, colocaram a gente no carro e fizeram um mini sequestro com a gente. E rodamos por várias ruas da cidade, ficamos ali meio desnorteados, a gente nem conhecia tanto assim na época, e já de madrugada ficamos parados num lugar ermo, lá perto de um lixão de Santa Felicidade. E ali, um dos assaltantes ficou no lugar junto com a gente, colocou a gente na frente do carro, né, de costas para o farol do carro, em linha, pegou nossa carteira, e a gente falou: e agora? Agora vai complicar. E a gente estava ali, todo mundo em oração, eu, meu irmão, meus pais, e esse outro assaltante pegou o carro, usou o carro para alguma outra coisa, e já de madrugada voltou com o carro, e nós ficamos ali cerca de 2 horas, 2 horas e meia no chão. Esse outro homem volta com o carro, e os 2 assaltantes diziam: olha, não olha para trás não, e foram embora com o carro, e nós ficamos ali, 6 meses de cidade. Naquela época, de novo, não tinha celular, não tinha telefone, madrugada dentro, e começamos a trilhar um caminho. E agora? O que vai acontecer? Para onde nós vamos? E começamos a agradecer a Deus pelo cuidado dele e caminhar. Até que a gente encontra uma casa, num lugar também, abandonado não, mas assim, não tinha muita coisa em volta. Nós batemos na porta, e acho que a pessoa deve ter ficado também assustada, né? Naquele horário da madrugada. Nós falamos: olha, fomos assaltados, precisamos usar o telefone, será que você pode nos ajudar? E aquela pessoa nos permitiu usar o telefone dela. Nós ligamos para uma família aqui da igreja.
Essa família prontamente saiu em busca da gente e nos encontrou mais ou menos naquele lugar e nos levou para casa. Por causa do cuidado ativo de quem nos ajuda a usar o telefone, ou quem nos ajuda levando de carona de madrugada, chegamos em casa às 5 e pouco da manhã, agradecidos porque Deus tinha poupado a nossa vida. Mas é interessante porque a história não para aí. 6 meses mais ou menos de igreja, e uma família da igreja sente no coração que deveria dar um carro para o meu pai, porque via meu pai levando os filhos para a escola, e todo mundo de ônibus, aquela nova situação. Pastor, você precisa de um carro. Pegaram o carro deles e deram de presente para a nossa família. Que coisa linda, como aquilo mexeu com a gente. E a história não para por aí, que Deus é tão bom, que 2 anos depois, um policial dessa cidade, no cumprimento do seu dever, passa pelo carro original lá, que foi roubado, e ele acha estranho que no vidro o número do chassi está ali raspado, e no cumprimento do dever ele faz a abordagem, e ao olhar para outros lugares no carro, descobre o número do chassi original. Resultado, 2 anos depois, toca o telefone lá de casa: olha, achamos um carro, ele pertence a vocês. E 2 anos depois, Deus restituiu o carro. Sabe por quê? Porque Ele usa pessoas de diferentes formas, cada um no seu ambiente, cada um no seu ofício, para ser instrumento do amor dEle, para mudar a história das pessoas. É alguém que dá o telefone de madrugada, é alguém que sai de madrugada para socorrer e levar para casa. Mas também é alguém que está no cumprimento do seu dever, no seu trabalho, e que vai lá e que se torna instrumento de Deus para cuidar de alguém que está sofrendo, que passou por lutas. Deus espera que eu e você façamos assim. Eu agradeço a Deus por pertencer a uma igreja que tem buscado isso. Uma igreja que olha pessoas em risco no Parolim e age para o bem com tantas formas na ação social. Uma igreja que olha dependentes químicos na rua e constrói a Cristolândia. Uma igreja que resolve construir casas na Síria para aqueles que estão sofrendo lá, mas que também abriga pessoas da Ucrânia aqui no Brasil. Deus tem nos chamado para amar ativamente, colocar o amor em ação. E hoje Ele te trouxe aqui para dizer: eu escolhi você para isso. Eu desejo que você também cumpra o propósito para o qual eu te coloquei nesse mundo. Ame as pessoas. O sentimento que brota do coração, mas as mangas que se arregaçam para a gente poder estender a mão e fazer o bem e mudar a história de alguém. Assim vencemos o pecado da omissão. E nessa noite, Deus te trouxe a esse lugar. Deus te trouxe a esse lugar não só por causa de uma celebração dos 170 anos da PM. Deus não te trouxe a esse lugar só para um culto num lugar bonito. Deus te trouxe porque Ele diz: sabe, filho, filha, eu te coloquei no mundo para amar, e para amar com atitude, com ação, colocando a tua vida em ação. Eu te quero, sim, me amando, num relacionamento gostoso comigo todos os dias, fazendo muito mais do que a lei pede, pelo prazer de desfrutar um relacionamento comigo. Deus espera isso de você. Deus hoje te chama a viver esse relacionamento com Ele. Mas Deus também diz: te coloquei no mundo para que você possa sentir a dor dos outros, para que você possa ser resposta para alguém, para que você possa levantar da cadeira e agir para o bem. Uma jornada de santidade pede de nós que a gente reconheça que muitas e muitas vezes nós nos omitimos. E o que Deus diz: filho, ainda dá tempo, entre em ação,
mostra o meu amor, faz o bem. Eu quero usar a tua vida para mudar a vida dessa gente que está em volta de você. Nas estradas da vida, você vai encontrar gente carente. Nas estradas da vida, eu e você podemos curar as feridas. Todos os dias você vai ter essa oportunidade. Todos os dias. Nessa manhã, ao final do culto, minha esposa, ao voltar para casa, encontrou o dono da loja. Ela disse: puxa, fiquei triste por vocês. Que Deus abençoe, que Deus cuide de vocês. Dê um abraço naquela gente, para dizer: a gente está sentindo a dor, vai passar, Deus vai levantar vocês de novo. Nessa manhã, dia dos pais, eu encontrei um homem aqui na igreja e disse: pastor, estou precisando de oração, estou precisando de ajuda, as coisas em casa não estão tão legais, eu quero cuidado. Eu disse: vem cá, meu irmão. Eu tinha que ensaiar para cantar, tinha outras coisas para fazer. Eu falei: vem cá, vamos ouvir um pouquinho, vamos orar um pouco. Deus te escolheu, Deus te chamou hoje a esse lugar para dizer: filho, filha, eu quero usar você. Tenho dado do meu cuidado para você. Sabe para quê? Para que você estenda o meu cuidado para mais alguém. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Nós vamos orar a Deus nesse tempo. E sabe o que a gente vai fazer junto? A gente vai dizer: Senhor, eu quero vencer o pecado da omissão. Você quer vencer? Você quer vencer? Você quer dizer: Senhor, olha, estou aqui, me usa para o teu louvor, se agrada de mim, me dá mais para que eu possa abençoar mais. Eu quero fazer diferença nesse mundo, eu quero mudar a história de mais alguém. Me ajuda, Deus. Eu não quero ficar isolado do mundo, das necessidades do mundo, com os olhos fechados para as necessidades das pessoas. Eu não quero mais fazer de conta que nada acontece à minha volta, ficar deitado em berço esplêndido ou sentado no sofá, e a vida passando, e as pessoas nas estradas da vida sofrendo. Senhor, usa a minha vida para o teu louvor. Você concorda com isso? Senhor, eu quero fazer o bem, me ajuda a vencer o pecado da omissão, e a partir de hoje eu quero entrar em ação. Me capacita, porque eu vou amar como o Senhor ama, eu vou fazer o bem, eu vou mudar a história de algumas pessoas. Eu quero viver para o bom propósito do Senhor, eu quero cumprir a minha missão. Vamos orar por isso? Vamos orar por isso. Feche seus olhos. Senhor, eu quero agradecer pela tua palavra, porque o Senhor hoje nos visita e nos ajuda a entender que precisamos parar de viver no nosso egoísmo, fazendo questão de viver na individualidade, no isolamento, fechando os nossos olhos para as necessidades à nossa volta. O Senhor nos pede, o Senhor nos convoca para vencermos a omissão e entrarmos em ação, vivendo o amor do Senhor, amando o Senhor, aprendendo a amar como o Senhor ama, e então estendendo a mão para fazer diferença. Deus, nós não queremos apenas, como uma grande instituição, cuidar e fazer diferença na vida da cidade. Há pessoas em volta da gente, da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho. Usa a nossa vida para mudar a história de tanta gente. Nós queremos nos comprometer contigo, vencer a nós mesmos e o pecado da omissão, e que o teu amor em ação transforme a vida de milhares de pessoas. Nós desejamos isso, e por isso nos oferecemos ao Senhor, nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, que Deus abençoe você. A gente vai terminar cantando e louvando a Deus aqui.